O telescópio espacial James Webb é um dos maiores avanços na história da exploração espacial, concebido para explorar o universo em uma profundidade nunca antes alcançada. Ele tem a capacidade de observar as primeiras galáxias que surgiram após o Big Bang, oferecendo um olhar detalhado sobre a origem do cosmos. Sua criação foi motivada pela necessidade de superar as limitações do telescópio Hubble, que, apesar de revolucionário, não conseguia captar luz infravermelha necessária para estudar as galáxias mais antigas e distantes. A ideia de criar um telescópio mais avançado começou nos anos 1990, quando cientistas da NASA começaram a imaginar um sucessor para o Hubble. O principal objetivo era construir um telescópio que pudesse operar no espectro infravermelho, essencial para penetrar nas densas nuvens de poeira cósmica e observar eventos que ocorreram há bilhões de anos. Mas para alcançar isso, eles enfrentariam desafios científicos e técnicos sem precedentes. O projeto, inicialmente chamado de Next Generation Space Telescope, NGST, exigiu a colaboração de milhares de cientistas, engenheiros e técnicos de várias partes do mundo. Ele foi renomeado em homenagem a James E. Webb, um dos principais administradores da NASA, durante a era do programa Apollo. O desenvolvimento do telescópio não foi uma tarefa simples. Ele exigiu inovações em diversas áreas, incluindo a criação de um espelho gigantesco mais leve e de um escudo térmico capaz de proteger os instrumentos das temperaturas extremas do espaço profundo. Uma das maiores inovações do James Webb foi seu espelho primário, composto por 18 segmentos hexagonais de berílio, revestidos com uma fina camada de ouro. Cada segmento foi projetado para funcionar como parte de um todo, formando um espelho com 6,5 metros de diâmetro, o maior já enviado ao espaço. Essa estrutura precisava ser extremamente leve e ao mesmo tempo resistente, para suportar as condições do lançamento e a operação no espaço. Outro componente essencial foi o escudo térmico, com o tamanho de uma quadra de tênis, projetado para bloquear o calor do Sol e permitir que os instrumentos do telescópio operassem em temperaturas de 233 C. Isso era crucial, pois o calor poderia interferir na sensibilidade dos sensores infravermelhos. A construção desse escudo foi uma das etapas mais complexas, envolvendo materiais ultrafinos e tecnologia de ponta. Durante anos, o desenvolvimento do James Webb enfrentou atrasos e desafios. Orçado inicialmente em $500 milhões, o projeto acabou custando cerca de $10 bilhões. Mas para os cientistas, o investimento valeu a pena. O telescópio prometia responder perguntas fundamentais sobre o universo, como a origem das primeiras galáxias, a formação de estrelas e a possibilidade de vida em planetas fora do sistema solar. Após décadas de planejamento, desenvolvimento e testes, o telescópio espacial James Webb finalmente estava pronto para sua missão histórica. Mas o maior desafio ainda estava por vir: seu lançamento e implantação no espaço. Diferente de outros telescópios, o James Webb foi projetado para ser dobrado como um origami gigante, de modo que pudesse caber dentro do foguete Ariane 5, que o levaria ao espaço. O menor erro durante o lançamento ou o desdobramento poderia comprometer toda a missão. O lançamento ocorreu em 25 de dezembro de 2021, a partir do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. A escolha do foguete Ariane 5 foi estratégica, pois ele oferecia a estabilidade e a capacidade de carga necessárias para transportar o James Webb com segurança. Após a decolagem bem-sucedida, o telescópio iniciou sua jornada de 1,5 milhão de quilômetros até o ponto de Lagrange L2, uma posição especial no espaço onde as forças gravitacionais da Terra e do Sol se equilibram, garantindo uma visão estável e ininterrupta do cosmos. A viagem até o L2 durou cerca de 30 dias, mas foi nesse período que ocorreu um dos momentos mais críticos da missão: o desdobramento do telescópio. O James Webb é composto por milhares de peças móveis, incluindo o enorme escudo térmico e os segmentos do espelho primário. Cada etapa do desdobramento foi cuidadosamente planejada e monitorada, com várias redundâncias para garantir que nada desse errado. O escudo térmico, por exemplo, precisou ser aberto em 5 camadas ultrafinas que bloqueiam o calor do Sol. Esse processo levou dias para ser concluído,
pois cada camada tinha que ser tensionada na posição correta. Qualquer rasgo ou falha poderia comprometer a capacidade do telescópio de operar nas temperaturas extremamente baixas necessárias para a detecção de luz infravermelha. Outro momento emocionante foi a abertura do espelho primário. Os 18 segmentos hexagonais, que haviam sido dobrados durante o lançamento, precisavam se alinhar com precisão milimétrica para formar uma superfície única e refletir a luz com a máxima eficiência. Esse alinhamento foi realizado com a ajuda de motores extremamente precisos, capazes de ajustar cada segmento em incrementos menores que a largura de um fio de cabelo. Graças à engenharia impecável e ao trabalho das equipes envolvidas, o desdobramento do James Webb foi um sucesso completo. Esse feito foi amplamente celebrado como uma das maiores conquistas da história da exploração espacial, demonstrando a capacidade da humanidade de superar desafios aparentemente impossíveis. Com o telescópio totalmente operacional no L2, o próximo passo seria calibrar seus instrumentos e começar a explorar o universo como nunca antes. Esse marco histórico marcou o início de uma nova era na astronomia, na qual perguntas fundamentais sobre a origem e evolução do cosmos poderiam finalmente ser respondidas. Depois de alcançar sua posição no espaço e concluir com sucesso o desdobramento, o James Webb passou por meses de calibração e ajustes finos. Esse processo foi necessário para garantir que seus instrumentos estivessem funcionando perfeitamente. Em julho de 2022, o telescópio revelou suas primeiras imagens ao mundo, e elas foram verdadeiramente impressionantes. Uma das imagens mais icônicas foi a do aglomerado de galáxias SMACS 0723. Essa imagem proporcionou uma visão sem precedentes do universo profundo, mostrando galáxias tão distantes que sua luz levou bilhões de anos para chegar até nós. Isso significa que o telescópio estava nos permitindo ver o universo como ele era pouco tempo após o Big Bang, algo que nenhuma tecnologia anterior havia conseguido. Além disso, o James Webb capturou imagens detalhadas de nebulosas como a nebulosa de Carina, um berçário estelar onde novas estrelas estão se formando em meio a densas nuvens de poeira e gás. Com sua visão infravermelha, o telescópio conseguiu penetrar nessas nuvens, revelando estruturas complexas e dinâmicas que antes eram invisíveis para outros telescópios, como o Hubble. Outra grande conquista foi a análise de exoplanetas, ou seja, planetas fora do nosso sistema solar. O James Webb utilizou sua capacidade de espectroscopia para estudar as atmosferas desses planetas, detectando compostos químicos como vapor de água, dióxido de carbono e metano. Esses dados são essenciais para os cientistas que procuram por sinais de habitabilidade ou até mesmo vida em outros mundos. Além das descobertas específicas, o James Webb trouxe à tona uma nova perspectiva sobre a evolução das galáxias. Se você mirasse Ele um conseguiu telescópio observar em um pedaço galáxias escuro e que se vazio formaram no céu nos primeiros e tirasse bilhões uma de foto, anos após é o Big isso que Bang, você veria. oferecendo Praticamente pistas cada ponto de valiosas luz que sobre você como vê elas é uma cresceram e se galáxia transformaram cheia de ao longo do centenas tempo. de bilhões de Esse tipo estrelas de e informação trilhões é de crucial para planetas. entender E se como o ampliasse ainda universo mais essa evoluiu visão, até se focando em tornar o que apenas uma conhecemos dessas hoje. galáxias, O impacto veria das primeiras nebulosas e imagens e sistemas dados enviados pelo estelares, e James algumas Webb foi delas já enorme, até deixaram de tanto na existir, comunidade e o que científica vemos é quanto no apenas público em sua geral. luz. Se você Elas não visitasse apenas algum desses ampliaram planetas nosso escondidos conhecimento nesta sobre o imagem cosmos, a cada segundo, mas também levaria inspiraram 50 milhões de milhões de pessoas ao anos redor para do mundo, visitar todos eles. mostrando a Isso beleza é e o mistério do 1,5 universo em uma quatrilhões de escala sem planetas. precedentes. Tão incrível. O telescópio espacial. James Webb está apenas no início de sua jornada científica, mas seu impacto já é inegável. Com uma missão projetada para durar pelo menos 10 anos, ele continuará explorando os mistérios do universo e fornecendo informações cruciais para várias áreas da ciência. Além disso, as descobertas que ele fará ao longo da próxima década têm o potencial de redefinir nosso entendimento sobre o cosmos e o lugar da humanidade nele. Um dos objetivos futuros mais ambiciosos do James Webb é aprofundar o estudo de exoplanetas. Cientistas esperam usar o telescópio para analisar dezenas de atmosferas de planetas fora do sistema solar, em busca de sinais de habitabilidade. Isso inclui a identificação de moléculas específicas, como água, oxigênio, metano
e dióxido de carbono, que podem indicar a presença de condições favoráveis à vida. Essa pesquisa não só ajudará a restringir quais exoplanetas podem ser habitáveis, mas também abrirá caminho para missões futuras dedicadas exclusivamente à busca de vida alienígena. Outro foco será o estudo da matéria escura e da energia escura, dois dos maiores mistérios da cosmologia moderna. O James Webb pode ajudar a esclarecer como essas forças misteriosas influenciaram a formação das galáxias e a expansão do universo. Sua capacidade de observar galáxias muito distantes permitirá que os cientistas rastreiem o impacto da energia escura ao longo da história cósmica, lançando luz sobre como ela molda o universo em grande escala. Além disso, o telescópio continuará a observar eventos cósmicos extremos, como colisões entre galáxias, buracos negros supermassivos e a formação de sistemas planetários em torno de estrelas jovens. Essas observações ajudarão os cientistas a compreenderem melhor a dinâmica do universo e os processos que criam e destroem estruturas cósmicas. O legado do James Webb vai muito além de suas contribuições científicas. Ele é um exemplo do que a humanidade pode alcançar ao unir recursos, tecnologia e conhecimento em prol de um objetivo comum. Seu desenvolvimento envolveu milhares de pessoas em diferentes países, demonstrando a importância da colaboração internacional em grandes projetos científicos. Mais importante ainda, o James Webb inspira as próximas gerações de cientistas, engenheiros e exploradores. Suas imagens e descobertas não apenas expandem nosso entendimento do universo, mas também nos fazem questionar nosso lugar nele. O telescópio nos lembra que, apesar das diferenças entre os povos, todos compartilhamos o mesmo cosmos e a mesma curiosidade por desvendar seus segredos. Enquanto continuamos a explorar o universo com o James Webb, uma coisa é certa: ele será lembrado como um dos maiores feitos da humanidade, um símbolo de nossa busca incessante por conhecimento e de nossa capacidade de alcançar o inalcançável. O James Webb é, sem dúvida, um dos legados mais importantes da ciência moderna.